Glória a Deus, irmãos, vou estar trazendo uma palavra para abençoar a sua vida. Eu sei que você já é abençoado, você crê nisso? Você já é abençoado, meu irmão, em nome de Jesus. Mas eu quero aqui trazer uma palavra. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e nós precisamos ter certeza de que atitudes precisamos tomar. E aí, aproveitando todo esse tema da reforma protestante, nós estamos estudando aqui nesse trimestre, esse último trimestre, e uma das colunas da reforma é o sola scriptura, somente a Escritura. A palavra de Deus é a autoridade máxima na minha e na sua vida. Ela é aquilo que precisa nos conduzir, ela é a nossa regra de fé e de prática. E aí, baseado na palavra de Deus, eu quero fazer aqui 5 afirmações que são também instruções, que vão abençoar a minha e a sua vida e que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. 5 afirmações que também são 5 instruções nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, onde nós estamos sofrendo um bombardeio constante da mídia, um bombardeio constante de pessoas, de ideologias, que querem mudar a nossa cultura, que querem mudar a nossa conduta, que querem mudar os nossos valores. Então, vou citar aqui 5 textos bíblicos que nos trazem afirmações e instruções. Vamos lá? Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15. É um texto muito conhecido. Marcos 16, 15. Que o Senhor nos use para falar através da sua palavra. Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15. Olha aí na sua Bíblia, se você não tem esse texto marcado, marque esse texto. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está a primeira afirmação, que também é uma instrução. Não podemos nos calar. Eu e você, nós não podemos nos calar. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, falem o que quiserem falar. Jesus é quem falou: ide por todo mundo e... Você acabou de ler o texto aí, meu irmão, comigo? Ide por todo mundo e... pregai o evangelho. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos pregar o evangelho. E aqui, quando se fala pregar, é falar, é compartilhar do amor de Deus, daquilo que Deus ele tem feito na minha e na sua vida, dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos pregar. O escritor aqui, ele está dizendo, o evangelista Mateus, ele faz uso da palavra pregar aqui, é do arauto, é aquele que tem uma mensagem, é aquele que tem uma palavra de autoridade, de mudança. Eu e você somos esses, os arautos do Senhor. Nós temos a palavra que muda e transforma a vida do homem, e nós não podemos nos calar. Muitas vezes eles querem nos calar. Hoje se fala muito de liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão somente se a gente concordar com eles. É liberdade de expressão somente se nós estivermos concordando com a opinião deles. Mas aí não é liberdade de expressão, é ditadura da opinião. Mas Jesus, ele nos convoca e nos ordena que nós devemos pregar. Doa a quem doer. Pregue o evangelho. Pastor, mas a gente não tem que saber esse negócio, não tem tempo, não. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: pregai a tempo e fora de tempo. Não existe tempo para pregar o evangelho. Em todo tempo é tempo de se pregar o evangelho. Então pregue o evangelho, compartilhe do amor de Deus. Você tem direito sim à opinião, você pode sim falar, compartilhar dos valores da palavra de Deus. Então eu quero que você saia daqui essa manhã com isso muito claro na sua mente e no seu coração. É uma afirmação porque é verdade, e é uma instrução porque deve ser praticado.
não podemos nos calar. Fala para quem está perto de você aí, a gente não pode se calar não. A gente não pode se calar não. Pode compartilhar, pode falar, você tem direito à opinião, meu irmão, você é livre. Aqui no Brasil todo mundo fala de tudo, não é verdade? Político fala, professor fala, médico fala, advogado fala. Você é crente em Jesus, você pode falar também. Compartilha do amor de Deus. Nós somos pastores e nós podemos falar também. Temos direito à opinião e ninguém vai nos calar em nome de Jesus. Não podemos nos calar. Uma segunda verdade, Mateus capítulo 5, versículo 14. Marca aí na sua Bíblia também. Se você nunca marcou esse texto, você precisa marcar. São afirmações e instruções. Nós não podemos nos calar. Em segundo lugar, Mateus capítulo 5 e o versículo de número 14. Mateus 5, 14. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Antes, ou pelo contrário, se coloca no lugar apropriado e ilumina toda a casa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. A segunda afirmação e também uma instrução: não podemos nos esconder. Não tem jeito, irmão, nós não podemos nos esconder. Nós fomos chamados para brilhar, nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados, como foi dito aí por um jornalista numa grande revista, para incomodar. Saiu aí na revista Veja que nós somos gente que incomoda. Os evangélicos são gente que incomoda. Uma matéria preconceituosa, uma matéria inescrupulosa falando a respeito dos evangélicos. Mas é isso aí. Nós não fomos chamados para nos esconder. Nós não fomos chamados para ficarmos enclausurados, não. Nós fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para fazer diferença. Nós fomos chamados para impactar. Nós fomos chamados para transformar vidas. E é isso aí, nós vamos brilhar. E aí eu vi esses dias na internet um rapaz fazendo um comentário, achei interessante, até pedi para o Marcos, vamos colocar aí o vídeo dele falando, porque ele comentou a respeito dessa matéria. A revista Veja dessa semana está pedindo a exterminação total dos evangélicos no Brasil. É isso, página 78. Essa gente incômoda. A fé evangélica já reúne 1/3 da população e em grande parte é composta, abre aspas, do tipo moreno, ou brasileiro, que vem sendo visto com crescente horror pela gente bem do Brasil. Nós não somos do bem. Nós não queremos o bem para a nação. Que falta de entendimento desta pessoa que escreveu este texto. Ele diz em Nova York, sim. Lá, as pessoas vão a concertos sinfônicos e não a cultos evangélicos. Ele não conhece absolutamente nada. O Madison Square Garden, em Nova York, abre as suas portas para incríveis concertos da música evangélica contemporânea, reunindo milhares e milhares, exaltando a Deus e buscando a bênção para suas vidas e para Nova York e os Estados Unidos. Não só Nova York. O pastor John Harvard fundou a Harvard University. Quem mais? Princeton University. Foi fundada por pastores congregacionais, para treinar pastores congregacionais. Mas a Yale University foi fundada e dirigida por pastores presbiterianos. Os evangélicos no Brasil são morenos. Os evangélicos no Brasil são brasileiros.
No Brasil, são milhares e milhares de vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus ministrada por evangélicos. Pessoas que estavam no mundo das drogas, no submundo, no mais terrível lamaçal do crack, transformam-se em novas pessoas. O nosso trabalho aqui já levou milhares e milhares de presidiários a fazerem o curso bíblico Encontro com a Palavra. Presidiários transformados, que nos escrevem dizendo: agora estou vivendo uma nova vida. Não estão utilizando celulares para fazer chamadas enganosas. Não, estão transformados. São milhares. Mas nós somos gente incômoda. Gente incômoda. Mas é bíblico, não é? Sempre vamos incomodar. Eu prefiro incomodar. É desse jeito, irmão. É bíblico, nós vamos incomodar, nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para brilhar, nós fomos chamados para fazer a diferença. Então não se esconda não, meu irmão. Você não foi chamado para se esconder não, você foi chamado para brilhar mesmo, para fazer a diferença. A reforma protestante é a prova disso, irmãos. Todo o avanço tecnológico foi muito dado à questão da reforma protestante, à questão da alfabetização. Ontem nós tivemos um trabalho ali na Central Gospel, falando a respeito da reforma protestante. E saiba que a questão da alfabetização muito cresceu e expandiu devido à reforma protestante, porque lá começaram a imprimir as Bíblias e começaram a ensinar o povo a ler, para que eles pudessem ter acesso à palavra de Deus. A questão da escola pública, reforma protestante. Então, muito dos avanços que nós temos, as maiores universidades do mundo, como foi citado aqui, Princeton, Yale, Harvard, foram fundadas por pastores. Então, eles têm muito que agradecer ao povo evangélico, porque nós contribuímos e muito para o bem da nossa nação. E no Brasil, então, a igreja evangélica, como ela tem contribuído para que milhares e milhares de pessoas sejam libertas, sejam curadas, sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Meu irmão, um crente de verdade é menos um ímpio, é menos um mau, é menos um corrupto, é menos um explorador, é menos um assassino, é menos um ladrão, é menos um bêbado, é menos um drogado. Crente em Jesus contribui para o bem da nossa sociedade. Então vamos continuar brilhando, meu irmão. Fala para quem está do seu lado: a gente não pode se esconder. Não podemos nos calar, irmãos. Nós não fomos chamados para nos calar, não. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, doa quem doer. É liberdade de expressão para nós também. Nós não fomos chamados para ser covarde, não. Apocalipse 21:8 diz que os tímidos, e os tímidos aqui são os covardes, eles não herdarão o reino dos céus. Você não foi chamado para ficar calado, não. Você foi chamado para abrir a tua boca e falar do amor de Deus. A gente não foi chamado para se esconder. Nós fomos chamados para brilhar. Terceira afirmação, Mateus 28:19. Se você nunca marcou, marca na sua Bíblia aí. Mateus 28:19. Nesse tempo difícil que a gente está vivendo, estão querendo nos calar, estão querendo nos colocar de lado. Mateus 28:19. Mateus 28:19. É só o texto bíblico, por si só ele se explica. Mateus 28:19. Mais uma vez é Jesus quem fala. Vê se é isso que está na sua Bíblia. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Portanto, ide. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que eu vejo aqui? A gente não pode se calar, a gente não pode se esconder, e nós não podemos parar. Nós temos que ir. Portanto, ide. Tem gente por aí que quer trancar a gente dentro da igreja. Aí fora hoje, inclusive já se tentou fazer leis. A Marta Suplicy foi uma delas. Tentou fazer uma lei que a gente tinha que ficar dentro da igreja. O que tivesse que falar era dentro da igreja. O que tivesse que pregar era dentro da igreja. O que tivesse que compartilhar era dentro da igreja. Eles querem trancar a gente aqui na igreja. Mas Jesus falou: ide, vai por todo o mundo e faz discípulos de todas as nações. Nós não podemos parar. Por mais que eles queiram colocar a gente só dentro da igreja, por mais que eles queiram trancafiar a gente aqui dentro da igreja,
Nós não. Nós vamos ir. Nós vamos sair das quatro paredes. Nós vamos falar do amor de Deus. Nós vamos pregar o Evangelho de Cristo, que tem o poder para transformar a vida do homem. A gente vai fazer trabalho aí fora. Agora no mês de novembro nós vamos fazer o trabalho do Josué mais uma vez. Nós vamos ter aí o Josué. E nós vamos sair das quatro paredes para abençoar aqui a nossa vizinhança, para abençoar aqui a nossa comunidade. Vamos pintar a parede se tiver que pintar, vamos lavar a louça se tiver que lavar, vamos capinar se tiver que capinar, vamos fazer a obra que precisar fazer. Mas nós vamos sair, nós vamos pregar o Evangelho. E nós vamos falar do amor de Deus, porque Jesus mandou: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós não podemos parar. Ajuda quem está do teu lado, fala para ele aí, não deixa ninguém parar você não. Não deixa não. Fala dentro da igreja só, tá? Mantenha a sua opinião, é só lá para dentro da igreja. Quer falar alguma coisa lá dentro? Não, Jesus mandou a gente ir para todas as nações e fazer discípulos. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos sair e nós vamos ir. Quarta afirmação, é só a Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Também é um texto muito conhecido. E que eu vou fazer aqui uma afirmação que também é uma instrução. A gente não pode se calar, não pode se esconder, não pode parar. Romanos 12, 2. Olha o que está aí na sua Bíblia. É a palavra de Deus, irmão. Palavra de Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. A gente não pode se calar, a gente não pode se esconder, a gente não pode parar. Em quarto lugar, nós não podemos nos conformar. Bom, a gente não pode se conformar não. A gente não pode aceitar que muitas pessoas estão tentando colocar goela abaixo as suas ideologias, a sua cultura, essa cultura maldita, pervertida e libertina que estão querendo botar a goela abaixo da nossa sociedade. E aí muitas vezes tem muitos crentes: não, pastor, mas a gente não pode combater isso não. Não, pastor, mas a gente não pode falar nada não, pastor, a gente tem que ficar quietinho, a gente só tem que orar. A gente só tem que orar. Não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar. Meu irmão, você viu o que está acontecendo? Você viu o que fizeram lá no museu? Você está acompanhando as notícias? Irmão, isso não é uma revolta só de evangélicos, não. É uma revolta da sociedade em geral, porque a sociedade brasileira, no geral, é uma sociedade cristã. O povo está revoltado com uma mãe que pega uma criança de 5 anos de idade e bota ali para tocar um homem nu. E quer dizer que isso é arte, quem pôs isso goela abaixo. Não, a gente não pode se conformar. Pastor, mas tem que ter amor. Ei, que amor é esse que você está achando que tem que ter? Que amor é esse que você está achando que tem que ter? Você já leu 1 João capítulo 2, dos versículos 15 ao 17? 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai. Então que amor é esse? Que amor é esse que estão falando aí? Se você ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você não. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama essa depravação, quem ama libertinagem, quer falar de amor, o que amor é esse? Amor que expõe uma criança, um homem nu? Isso aí não é arte não, meu irmão, é crime. Está na lei. É crime, não é arte. E nós, como igreja, como cristãos, como cidadãos que somos, nós não podemos nos conformar. Pode falar assim: você não foi chamado para ficar calado, você não foi chamado para se esconder, você não foi chamado para ficar parado, você não foi chamado para se conformar não. Nós não podemos nos conformar, irmãos. Não, pastor, mas amor, tem que amar, é claro, e nós amamos a todos os seres humanos, mas não podemos concordar com o pecado. A minha Bíblia me ensina, em Mateus, capítulo 24, versículo 12, foi Jesus quem falou. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. Sabe o que diz lá? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Prestou atenção no texto? Por se o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
O amor não se esfria pelo combate à iniquidade. O amor se esfria quando se multiplica a iniquidade. Você prestou atenção no que Jesus está falando? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é pelo combate à iniquidade que o amor vai se esfriar, não. O amor não se esfria com combate, o amor se esfria quando a gente não está nem aí. O amor se esfria quando a gente deixa para lá. O amor se esfria quando a gente deixa eles impor o que eles querem impor, fazendo o que eles querem fazer, colocar todo tipo de desgraça, todo tipo de perversão, todo tipo de libertinagem igual abaixo da sociedade. Ah, mas aqui não, porque aqui tem um povo que não vai se calar. Aqui tem um povo que não vai se esconder, aqui tem um povo que não vai parar, aqui tem um povo que não vai se conformar. Nós não nos conformamos com este mundo, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos compartilhar do amor de Deus que liberta, que cura, que sara e que transforma. Meu irmão, se você ainda não acompanha o seu pastor, o pastor Silas Malafaia, faça isso nas redes sociais, veja o que o seu pastor fala. O nosso pastor, ele sempre traz argumentos, ele sempre traz informações, está sempre muito antenado com tudo que está acontecendo, até para você saber responder, até para você saber argumentar. Quando alguém vier falar com você, mas vocês são tudo retrógrado, vocês são os conservadores, vocês não entendem de nada, aquilo lá é só arte. O que tem a ver? O que tem a ver o nu? No Brasil se espantar com o nu? Você viu a dona Regina Ai, morri demais. No encontro com a Fátima Bernardes, eu não vejo o negócio da Fátima Bernardes de manhã não, mas eu vi na internet. Eles estavam falando, tentando amenizar e tentando colocar como algo positivo a exposição de uma criança a um homem nu. E aí, ó, pai, bate. Não, porque qual o problema? Não tem problema nenhum, a questão é a arte e tal. Aí deram a chance para uma senhora falar, a dona Regina. Uma senhora, a dona Regina era contrária. Aí ela falou, meu irmão, e aquilo ali é a maioria dos brasileiros. Não, eu não achei aquilo legal não. Eu estava sentada lá em casa e vendo aquela criança tocando ali naquele homem nu, não achei aquele negócio legal não. Aí, mas expondo a criança, será que a criança estava preparada para isso? Aí vem a mulher e quer falar, não, mas é uma coisa, é porque só pegou uma parte, mas você tem que ver que aquilo é algo bem delicado, não sei o quê. Aí um cara falou, mas exposta aqui. Aí ela, exposta ao nu. Mas não é outra, não, mas, poxa, fica espantado e tal. Mas ela só falou uma palavrinha que matou a mulher. Não é o nu, não, é a criança. É a criança. Você viu a criança? Adulto, meu irmão, já sabe o que é o quê. Adulto quer ir lá ver, quer fazer e acontecer, não tem problema nenhum, não. Mas é a criança, desconcertou. Acabou com ele, meu irmão, não é arte, é crime. Assiste os vídeos do nosso pastor, assiste. Vai lá, se inscreve lá no canal do YouTube do nosso pastor, se inscreve lá no Facebook do nosso pastor, curte ele lá para você estar recebendo os vídeos. Meu irmão, é crime, está na lei. A arte não está maior do que a lei não, está abaixo da lei. E aí está lá, na Constituição Brasileira, artigo 21, artigo 220, artigo 227, a classificação indicativa. Por que tem horário para passar certas coisas na televisão? Por causa da criança. Está informação. Criança não sabe discernir o que é ordem, o que é informação e o que é sugestão. Ela recebe tudo como a mesma coisa. Criança não diferencia isso, o que é ordem, o que é informação e o que é sugestão. Isso é um crime, colocar uma criança para tocar um homem nu lá. Está no ECA, Estatuto da Criança lá e do Adolescente. Olha quantos artigos, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 149, 240, está na lei, é crime. E nós não podemos nos conformar. E nós não vamos aceitar. Afinal de contas, nós somos protestantes. A gente tem que protestar. Nós somos cidadãos desse país. Se a gente não gosta, está errado, e está na lei, foi a maioria que decidiu, tem que seguir a lei. Então nós não vamos nos conformar. Amém, meu irmão? Amém. Então ajuda quem está do teu lado, fala para ele, não se conforma não. Não podemos nos calar, não podemos nos esconder, não podemos parar, não podemos nos conformar. E é só a Bíblia. O último aqui para a gente terminar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Romanos capítulo 1, 16. Eu termino com esse aqui.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Olha o que está aí na sua Bíblia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe o que eu vejo aqui? Uma afirmação que também é uma instrução. Não podemos nos envergonhar. A gente não pode se calar, a gente não pode se esconder, a gente não pode parar, a gente não pode se conformar. O apóstolo Paulo ele nos ensina aqui, nós não podemos nos envergonhar. Chamem-nos do que nos quiserem chamar. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no Evangelho que cura, que sara, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Pode me chamar de retrógrado, pode me chamar de povinho, pode me chamar de moreno, pode me chamar de Bíblia, pode me chamar de conservador, pode me chamar de preconceituoso, chame do que quiser chamar, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu fui alcançado pelo amor de Deus, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei o que melhor tem me acontecido, porque eu creio na palavra de Deus, eu tenho visto quantas pessoas curadas, saradas, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho. Fala, pode criticar, pode falar, pode menosprezar, pode desdenhar. Meu irmão, o apóstolo Paulo fala isso aqui para um povo, era como de hoje. Poxa, mas é o centro da cultura, é o centro do poder, é a metrópole do mundo. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, é a cidade das artes. Não, aqui está a sabedoria, aqui está o poder dos artistas, a mídia e tudo. Irmão, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Falem o que quiserem falar. Eu tenho visto na realidade o que o poder de Deus faz. Quantas pessoas aqui já foram abençoadas pelo poder da palavra de Deus? Deixa eu ver. Será que tem alguém aqui que foi transformado? Será que tem alguém aqui que foi curado? Será que tem alguém aqui que foi liberto? Eu me lembro de uma santa ceia que eu fiz aqui na igreja e eu falei aqui a respeito desse texto e eu pedi para testemunhar. Pedi para pessoas aqui testemunhar quem já tinha sido curado, quem já tinha sido liberto, quem teve a sua vida transformada, e quantas pessoas se levantaram e falaram, pessoas que foram curadas de enfermidades, pessoas que foram libertas das drogas, pessoas que foram libertas de vícios malditos, pessoas que saíram do homossexualismo e hoje são homens e mulheres casados que constituíram família. Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu irmão, eu quero encorajar você aqui essa manhã, a você sair com isso na sua mente e no seu coração, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Nós precisamos saber como agir, como proceder, é a palavra de Deus que nos ensina. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos esconder, nós não podemos parar, nós não podemos nos conformar e nós não podemos nos envergonhar, porque Ele é real, porque Ele está vivo, porque Ele mudou a nossa vida e você pode ter certeza, é Ele quem tem o melhor para o ser humano. Então pregue o Evangelho, meu irmão, compartilhe do amor de Deus, fale da palavra de Deus, conte a sua experiência, não deixa ninguém calar você não deixa ninguém colocar você no canto não deixa ninguém querer rejeitar ou excluir você não, você tem a palavra que transforma a vida do homem, você tem a palavra que tem o poder para arrancar o homem das trevas e trazer ele para a luz, então prega o Evangelho, amém? Vamos ficar de pé, quero orar, abençoar a sua vida. Porque o tempo é difícil, irmãos, e muitas das vezes, até mesmo no nosso meio, as pessoas ficam com esse falso pudor. Meu irmão, não, você tem a palavra que cura, você tem a palavra que liberta. Meu irmão, você ama alguém, compartilha do amor, a pessoa pode não gostar no início, a pessoa pode estranhar, a pessoa pode rejeitar, mas você pode ter certeza que esse que te olhou de cara feia, esse que rejeitou você, esse que desdenhou você, vai ter uma hora na vida dele que ele vai saber a quem recorrer.
Vai ter uma hora na vida dele que ele vai saber quem ele tem que procurar, porque é você que tem a palavra, é você que tem a experiência com Deus. Então de início ele vai rejeitar, vai menosprezar, vai ficar com raiva de você, mas depois ele vai vir até você e você vai ser instrumento de Deus para abençoar essa vida. Então não se cale, porque ele mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não se esconda, porque você foi chamado para ser luz. Não pare, porque ele mandou ir fazer discípulos de todas as nações. Não se conforme, porque está na Bíblia, não vos conformeis com este mundo. E não se envergonhe, porque o apóstolo Paulo ele falou, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estende sua mão para frente aí, vou te abençoar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos ensina, é a Tua palavra que nos instrui, é a Tua palavra que nos abençoa. Nós estamos aqui, ó Pai, como igreja, e nós nos levantamos, ó Pai, nós não vamos nos calar, nós não vamos parar, nós não vamos nos esconder, nós não vamos nos conformar, nós não vamos nos envergonhar, nós vamos compartilhar do Teu amor, nós vamos falar do Teu evangelho, porque Deus, Tu és o único que tem poder para salvar, Tu és o único que tem poder para transformar. Nos ajuda, ó Deus, nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria para saber chegar, nos dá sabedoria para escolher as palavras certas, sim, mas Deus, que nenhum espírito de covardia se apodere de nós, porque o Senhor não nos chamou para covardia, o Senhor não nos chamou para nós retrocedermos, mas para nós avançarmos. Nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam e serão salvos. Levanta, Deus, uma igreja forte, levanta uma igreja abençoada, uma igreja comprometida com a Tua palavra, que não se rende, que não se dobra, que não vai ceder às pressões sociais, que não vai ceder à pressão da mídia, mas que vai pregar o Teu evangelho, que vai compartilhar do Teu amor, e que vai continuar vendo vidas sendo transformadas e alcançadas, enfermidades sendo curadas, pessoas sendo libertas, e tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Porque para o Senhor é a honra, para o Senhor é a glória, para o Senhor é o louvor. Não estamos fazendo isso apenas para combater e para enfrentar, não, mas é para que o Seu nome seja glorificado e para que vidas tenham os seus olhos abertos e sejam alcançadas pelo poder do evangelho. Eu abençoo, Pai, os Teus filhos, eu abençoo a Tua igreja. Despede-nos, Deus, em paz e em segurança. Livra-nos, Deus, de acidentes, livra-nos de homens maus, dá-nos uma tarde abençoada, e que à noite, mais uma vez, possamos retornar à Tua casa e continuarmos a adorar e engrandecer o Teu nome. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. A graça de nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a igreja de Jesus, a igreja que não vai parar, a igreja que não vai se esconder, a igreja que não vai ficar calada, a igreja que não vai se conformar, a igreja que não vai se envergonhar. E ela diz, amém. Vai em paz em nome de Jesus, meu irmão.